Sabe aquela velha ideia de que poder é algo negativo usado apenas para dominar e controlar os outros? Bom, vamos esquecer isso por enquanto. Na nossa análise de hoje, mergulhando no trabalho de Anthony Robbins, nós vamos redefinir esse conceito por completo. Vamos investigar uma transformação silenciosa, mas profunda na história humana e descobrir a estrutura exata para pegar informações brutas e transformar em resultados reais e palpáveis no mundo moderno. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Para organizar nossas ideias, o roteiro de hoje passa rápido por 5 pontos. Começamos pela evolução do poder, passamos pela chamada mercadoria dos reis e o fator ação. Depois, detalhamos a fórmula do sucesso passo a passo e fechamos mostrando como acelerar tudo isso através do poder da modelagem. Então, começando pela nossa primeira sessão, a evolução do poder. É fascinante observar como a humanidade chegou até aqui. Nos tempos mais primitivos, a regra era clara: fisiologia e força física. Quem era o mais forte ou mais rápido, mandava. Com o avanço da civilização, isso mudou para a herança e as monarquias, aquele poder inquestionável simplesmente por direito de nascimento. Aí veio a era industrial, e o capital passou a ditar as regras do jogo. Claro, ter força física ou dinheiro ainda tem o seu lugar, sem dúvida, mas a grande virada de chave é que na era moderna, a informação especializada tornou-se a nova mercadoria dos reis, superando de longe a força física e o capital. E olha que interessante, o economista John Kenneth Galbraith sacou isso perfeitamente no material que estamos estudando. Ele notou que, se o dinheiro foi o grande combustível da sociedade industrial, hoje, na sociedade da informação, o verdadeiro combustível é o conhecimento especializado. A gente não vive mais numa estrutura de classes dividida por quem tem grandes terras ou fortunas no banco. A divisão real hoje é entre quem detém a informação e quem opera baseado na ignorância. Pensa bem, um jovem qualquer, de calça jeans, mas com acesso ao conhecimento certo, literalmente pode criar uma empresa na garagem e mudar o mundo. Isso já nos leva direto para a nossa segunda sessão, a mercadoria dos reis. Mas aqui a gente esbarra num paradoxo enorme que precisamos desatar. A realidade é que nós vivemos numa era de abundância absoluta. O conhecimento para mudar a qualidade de vida está aí, disponível para todo mundo. Está em cada livraria, nas bibliotecas, em cursos. A gente vive no meio de uma tempestade constante de dados e listas intermináveis de best-sellers sobre excelência pessoal. Então surge a pergunta que não quer calar. Se a informação está toda aí, tão fácil de acessar, por que a gente já não está fabulosamente rico, incrivelmente saudável e vivendo a vida dos sonhos? Por que uns decolam e outros apenas sobrevivem? O biólogo Thomas Henry Huxley resumiu a resposta de um jeito brilhante nesta citação. O grande objetivo da vida não é o conhecimento, mas a ação. Se apenas acumular ideias e ter pensamento positivo resolvesse o problema, todos nós estaríamos com a vida ganha. O grande diferencial, aquele fio condutor que une todas as grandes histórias de sucesso humano, não é ficar guardando dados passivamente na cabeça, é a ação. O que nos traz, naturalmente, para o nosso terceiro ponto, o fator ação. Precisamos entender que a execução é a ponte invisível entre o que a gente sabe e o que a gente de fato vive. Para isso fazer sentido, a gente precisa redefinir o conceito de poder. Como dissemos lá no começo, esquece aquela ideia de dominar outras pessoas. O poder aqui na nossa análise é literalmente a capacidade de agir. É a habilidade de produzir exatamente os resultados que a gente quer. Basicamente, é comandar o nosso próprio reino interior, nossos pensamentos e comportamentos, para fazer as coisas trabalharem a nosso favor. E aqui está a dura realidade. O conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só vira poder de verdade quando cai nas mãos de quem sabe agir de forma eficaz. Pensa em pioneiros como Ted Turner com a TV a cabo, ou o próprio Steve Jobs. Tanta gente tinha acesso a exatamente as mesmas informações que eles, não é? Outros poderiam ter visto o mesmo potencial, mas o verdadeiro dom desses caras, o que os separou da multidão, foi a capacidade de fazer a si mesmos tomarem uma ação massiva e focada. Foi a execução que moldou o mundo. Mas aí a gente pensa, legal, mas como sair da teoria e ir para a prática? Chegamos à nossa quarta etapa, a fórmula do sucesso. A pesquisa nos apresenta essa fórmula definitiva do sucesso, um padrão lógico bem claro. O passo 1 é ter clareza total, saber exatamente qual é o resultado que se quer alcançar. O passo 2, como já enfatizamos, é entrar em ação, senão tudo não passa de um sonho. Agora preste atenção nos passos 3 e 4, porque eles são o pulo do gato. O passo 3 é desenvolver a chamada acuidade sensorial. Isso significa prestar muita atenção se as suas ações estão te aproximando ou te afastando do seu objetivo. E o passo 4 é a flexibilidade.
é ter jogo de cintura e disposição para mudar a sua abordagem quantas vezes forem necessárias até o resultado chegar. Para ilustrar essa flexibilidade na prática, o material traz exemplos fantásticos. Imagina o Steven Spielberg ajustando incansavelmente a postura e o comportamento dele nos estúdios da Universal até conseguir aquele primeiro contrato como diretor. Ou o Coronel Sanders, do famoso QFC. Quando ele começou a tentar vender a sua receita de frango, ele era apenas um aposentado sem nenhuma estrutura, e o primeiro restaurante dele faliu. O que ele fez? Aplicou essa mesma fórmula. Ele sabia o que queria, começou a agir, começou a ouvir milhares de nãos e teve a flexibilidade absurda de ajustar sua abordagem repetidas vezes até erguer um império e mudar os hábitos alimentares de um país inteiro. A tentativa e erro é super válida, mas exige uma adaptação constante. Só que a tentativa e erro consome um recurso que a gente nunca tem de sobra, o tempo. Como podemos acelerar as coisas? É o que vemos na nossa última sessão, o poder da modelagem. A grande premissa aqui é que o sucesso deixa pistas. Se existe uma forma de aprender em poucas horas o que alguém levou anos para aperfeiçoar, essa forma é a modelagem. É exatamente como seguir uma receita de bolo. O chefe pode ter levado anos testando combinações, mas se a gente tiver a receita em mãos, com os ingredientes certos e a ordem exata, qualquer um pode duplicar aquele bolo incrível. O texto até menciona o milagre econômico japonês como um grande exemplo disso. Eles pegaram tecnologias que surgiram fora, como os semicondutores, estudaram as estratégias a fundo, duplicaram os sistemas, guardaram o que era excelente e melhoraram o resto. Construíram um império. E o mesmo princípio serve perfeitamente para as nossas finanças, saúde ou carreira. E assim a gente chega a esta reflexão final. Hoje, nós confirmamos que na era moderna, a informação especializada tornou-se a nova mercadoria dos reis. Mas também vimos que toda essa abundância de dados é apenas o combustível no tanque. Sem a faísca da ação contínua e sem o motor da flexibilidade, a gente não sai do lugar. E com a modelagem, ainda podemos cortar um caminho enorme, transformando décadas de aprendizado alheio em atalhos valiosos. A estrutura para conquistar nossos objetivos está desenhada. O conhecimento já está garantido e esperando por nós. Sabendo de tudo isso, a única e verdadeira questão que fica para quem quer transformar a própria realidade é, com todo esse poder em potencial já disponível nas mãos, qual vai ser a nossa próxima ação. Muito obrigado por acompanhar a nossa análise de hoje e até a próxima.